Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 21 de maio de 2022. Pessoal, fim de semana passado eu dei um rasante lá pelo Rio Grande do Sul, encontrei vários amigos, estou em grupos de gaúchos bolsonaristas no WhatsApp e o pessoal anda me pedindo para fazer um vídeo de análise do cenário da política regional. Como eu colhi algumas informações de bastidor, vou atender a pedidos, já que faz algum tempo que eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a eleição lá. Vou analisar a eleição para governador e para senador. Tudo indica que teremos emoções lá no Sul. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou o seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. Lembrando que é a sua doação mensal que garante a independência das informações e análises deste canal, que já superou 80 mil seguidores e 2 anos de existência, graças ao apoio que você me dá aqui, contribuindo mensalmente. A receita do canal esse mês está um pouquinho abaixo da média. Se não for lhe fazer falta, qualquer contribuição aí é bem-vinda, tá? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, gente, a minha análise aqui ela vai se basear nessas informações que eu colhi, conversando com meus amigos lá no Sul, como eu disse, soltando os perdigueiros para levantar informações dos partidos, e também numa pesquisa. Infelizmente não tem pesquisa recente. A pesquisa que eu tive acesso é uma pesquisa que está publicada no site R7 da TV Record. Vocês digitem lá se tiverem interesse, pesquisa eleitoral Rio Grande do Sul, vão achar os vários cenários da pesquisa para governador e para senador. Eu não vou descrever aqui todos os cenários testados e vou afirmar para vocês que com as informações que eu colhi, esses cenários já estão um pouco desatualizados, tá? Então eu vou usar as informações da pesquisa, mas vou dar uma enxugada, digamos assim, com as informações que eu colhi lá, ok? Aparentemente nós teremos uma polarização direita-esquerda para governador e uma polarização direita-esquerda para o Senado. Acredito que, em se confirmando a candidatura de Eduardo Leite para governador, é muito provável que a eleição polarize Onix Leite. E para senador, acho muito provável que a eleição polarize entre o General Mourão e a Manuela Dávila. Isso mesmo, a comunista Manuela Dávila. A julgar pelo cenário como está colocado. Vamos aos números e vamos aos detalhes. Eu selecionei um dos cenários da pesquisa para governador, aquele que se aproxima mais do cenário que talvez seja o cenário definitivo, embora já haja algumas desistências, que seria um cenário com Eduardo Leite competindo, ok? Depois que ele fez uma peripécia aí, uma andança fracassada por São Paulo, tentando ser candidato a presidente e disputando com o Moro, quem é o político mais burro do Brasil, ele fracassou, voltou para o Rio Grande do Sul, está em silêncio, mas há fortes especulações que ele deva vir disputar o governo do estado do Rio Grande do Sul. O que deu essa pesquisa? Onix Lorenzoni liderando com 19%, Eduardo Leite em segundo lugar com 13%, Romildo Bolzan Júnior do PDT com 6%, é o presidente do Grêmio, uma informação que eu trago de lá que esse cara desistiu, é o cara que botou o Grêmio na segunda divisão, deixou as finanças do Grêmio em dificuldades e, enfim, o pessoal argumenta que ele quebrou o Grêmio, botou o Grêmio na segunda divisão e agora quer fazer o mesmo para o estado do Rio Grande do Sul, parece que o negócio pegou e ele desistiu. O quarto colocado é Beto Albuquerque, do PSB, com 5%, para quem não se lembra, fora do Rio Grande do Sul. O Beto Albuquerque era um deputado federal do PSB, que foi vice da Marina depois que faleceu Eduardo Campos. Então, aquela vice meio que subiu a cabeça dele, ele andou com aspirações de ter algum tipo de projeção nacional, mas agora parece que caiu na real e voltou para a província lá. E ele pode ir tanto a governador quanto a senador. Logo abaixo dele, empatado, vem Edgar Preto, do PT, com 5% também. Quem é esse cara? É um deputado do PT também, pouca expressão. O pai dele era do MST,
Então é um cara meio ligado à esquerda do PT. Vejam a situação do PT, né? Já governou o estado do Rio Grande do Sul 2 vezes, já governou a capital gaúcha por 16 anos seguidos e hoje amarga lá um 4º lugar na pesquisa para governador. Logo abaixo, também empatado com 5%, está o senador Luiz Carlos Reis, do PP, Partido Progressista, que é apoiador do presidente Bolsonaro, teve algum destaque aí na CPI do Covid defendendo o presidente, tá? Ligado então ao Partido Progressista, que é da coligação de apoio ao presidente Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Então o presidente Bolsonaro ele tem a se configurar este cenário com essas desistências as quais eu citei. O presidente Bolsonaro teria um palanque de Onyx e um palanque de Reis. Foram feitas tentativas de colocar o Reis no Ministério da Agricultura para ele desistir e deixar a pista livre para o Onyx, mas ele não quis. Continua firme, fincando o pé e querendo ser candidato a governador. Depois tem um pelotão lá de gente de baixa viabilidade, tá? Roberto Argenta, do PSC, Partido Social Cristão, com 2%, é o dono da Calçados Beira Rio, e é um cara que já tentou várias vezes o governo do estado, tem bastante bala na agulha, digamos assim, se é que vocês me entendem, mas não tem projeção política, não acredito que decole além desses 6%. O PSC é um partido que está no arco de apoio do presidente Bolsonaro também, é um partido conservador que tem se pautado aí por uma pauta cristã, a base do partido tem muito pastor evangélico também. Depois disso, com 1%, está Gabriel Souza, que é um deputado jovem de baixa expressão do MDB. Vejam só que situação. O MDB do Rio Grande do Sul já foi um dos grandes partidos, que no passado era o partido que polarizava com o PT. O partido de Pedro Simon, de José Ivo Sartori, que governou o estado antes do Leite, né? Apoiou o presidente Bolsonaro, inclusive. O presidente Bolsonaro gostaria que ele concorresse de novo, ou a governador ou a senador. O partido fez muita pressão para Sartori concorrer, mas ele se aposentou. Pendurou a chuteira, não quer saber. E esse Gabriel Souza, então, é uma tentativa de uma ala do MDB de projetar um nome. Foi secretário do Eduardo Leite, e a maioria do MDB do Rio Grande do Sul pende mais para o Bolsonaro. Não é o caso de Gabriel Souza, que é visto como uma espécie de linha auxiliar do Eduardo Leite. Tá? Então, tirando aí o Romildo Bolzan, que está fora, esses aí seriam os nomes. Sempre considerando a hipótese de que Eduardo Leite vai romper a sua promessa de não concorrer à reeleição e de concorrer ao governo do estado, porque ele sempre disse que é contra a reeleição e que não concorreria. O Instituto Ideia Big Data, que fez essa pesquisa, testou um cenário no qual ele pergunta: mas e o candidato X, se for apoiado por Lula, se for apoiado por Bolsonaro, se for apoiado por Ciro Gomes, se for apoiado por Eduardo Leite? E deu um resultado interessante, né? Eu vou mostrar 2 cenários desse tipo de resposta para esse tipo de pergunta para vocês terem uma ideia. O Onyx Lorenzoni, com apoio de Jair Bolsonaro, que no cenário solitário tinha 19, cresceria para 25 pontos percentuais. Edgar Preto, candidato do PT, com apoio de Lula, cresceria para 16, de 5 para 16. Romildo Bolzan, com apoio de Ciro Gomes, 5 pontos cresceria para 11, certo? E o Gabriel Souza, com apoio de Eduardo Leite, também cresceria de 1% para 11%. Isso dá uma noção do poder de influência desses políticos sobre o eleitor. Num outro cenário, considerando-se que Onyx não concorra ou que, eventualmente, o eleitor do Bolsonaro prefira Luiz Carlos Reis, Reis cresceria dos 5% que ele aparece no outro cenário para 23% com o apoio do Bolsonaro. Beto Albuquerque, do PSB, lembrem-se, Alckmin é o vice, cresceria para 15%, Beto Albuquerque com o apoio de Lula, né? Gabriel Souza com o apoio de Eduardo Leite de novo para 11%, e Romildo Bolzan cresceria para 10% com o apoio de Ciro Gomes. O Romildo está fora de jogo.
Então a gente tem aqui o potencial de crescimento desses candidatos se fizerem uma campanha grudados nesses nomes, tá? Isso é o que diz a pesquisa. É o que diz a pesquisa, é uma pesquisa de um mês atrás, mais de um mês atrás. 18 de abril é quando ela foi pesquisada. O campo, portanto, foi na semana anterior a 18 de abril. Ok, gente? Bom, vamos então temperar esse tabuleiro com as informações políticas que eu colhi. Bom, em primeiro lugar é preciso avaliar se Eduardo Leite vem ou não vem. Ele vindo, eu acho muito provável que haja uma polarização entre Onyx e Leite. O Leite atraindo o voto da esquerda e o Onyx o voto do quadrante direito. Embora Luiz Carlos Reis também seja um candidato bolsonarista, apoiador do presidente Bolsonaro, Onyx é um deputado mais conectado no presidente. A trajetória do deputado, desde a eleição de 2018, é marcada pela proximidade com o presidente na mídia. Quer dizer, Onyx foi marinheiro de primeira viagem na adesão ao presidente. Onyx apoiou o presidente quando o presidente estava lá no início, atrás nas pesquisas, quando ninguém dizia que o presidente ganharia a eleição. E o presidente é grato ao Onyx, reconhece isso e mantém um apoio. Mesmo que o presidente tenha dito e diga que não vai subir em palanques regionais, eu quero crer que o Onyx é o candidato preferencial do presidente Bolsonaro. Tanto que o governo federal fez esforços para que o Reis desistisse, virasse ministro da Agricultura, e o Reis não desistiu. Outro problema que tem o Partido Progressista, o PP, é que ele é um partido das cidades pequenas da região agrícola do Rio Grande do Sul. É um partido que não tem penetração na classe média dos grandes centros urbanos e que nunca, à exceção do nome de Ana Amélia Lemos, que se elegeu senadora pelo PP e agora saiu do PP e vai concorrer ao Senado de novo pelo PSD do Kassab, superar a marca dos 4, 5% que o Reis apresenta na pesquisa agora. É curioso porque o PP, como legenda, faz cerca de 20% dos votos para vereador. A soma dos votos dos vereadores do Partido Progressista nas eleições municipais dá cerca de 20% do estado do Rio Grande do Sul, dos eleitores do estado do Rio Grande do Sul, mas quando o PP lança um candidato a governador, ele não passa dessa marca dos 5%, historicamente. Então, eu acredito realmente que o senador Reis terá dificuldade de crescer. E ele dá uma dividida no voto à direita, né? Porque o Partido Progressista ele é um partido forte no Rio Grande do Sul, fortemente ligado ao agro, no interior, mas na hipótese do Onyx ir para o segundo turno, tenho certeza que o Partido Progressista contra um candidato de esquerda, seja ele o Leite, seja um candidato do PT ou do PSB, vai apoiar o Onyx. Então a polarização é mais ou menos essa. Com relação aos candidatos da esquerda, quer dizer, temos dois nomes nesse cenário, 5%, o candidato do PT e do PSB. Acontece no Rio Grande do Sul algo que está acontecendo no Brasil inteiro entre PT e PSB. Embora o PSB tenha colocado o Alckmin como vice do Lula, nos estados o PSB está correndo em faixa própria. Você veja que em São Paulo o França continua disputando com o Haddad. E lá no Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque separado do PT, isso a gente está vendo em vários estados do Brasil. Por quê? Porque é uma disputa pela hegemonia da esquerda depois que o Lula se aposentar da política. O PT sofreu um baque, já foi um partido hegemônico, e ele é um partido que, o PT, como a gente sabe, é um partido que só gosta de ser cabeça de chapa. E os outros partidos de esquerda não toleram isso. Vocês veem que o Ciro Gomes, o PDT, há muito tempo já concorre em faixa própria. Ciro Gomes não deve desistir da corrida presidencial, né? Agora o Ciro Gomes ficou com um problema no Rio Grande do Sul. Se o Romildo Bolzan confirma essa desistência, o Ciro fica sem palanque. Tem que ver para onde vai esse percentual de votos que dizia que ia votar no Romildo Bolzan. São 5, 6%, né? Possivelmente é um eleitor mais à esquerda. Vamos ver em pesquisas próximas para onde vai esse eleitor.
mas há uma disputa ali na esquerda e uma discussão se Beto Albuquerque vai para o Senado e deixa o PT ali, ou vice-versa, se o PT lança um nome para o Senado. O problema dos dois é que tem a Manuela Dávila concorrendo para o Senado, liderando a pesquisa para o Senado, sobre a qual eu vou falar depois. Então, fica ruim para a esquerda dividir o voto para o Senado, tendo a Manuela como favorita, ok? Então, esta é a situação. Eu diria que a eleição está embicada para a vitória de Onyx Lorenzoni. Por quê? O adversário mais forte de Onyx seria Eduardo Leite. Acontece que, primeiro, o estado do Rio Grande do Sul tem tradição de não reeleger governadores. Desde o final do regime militar, do período democrático, o estado do Rio Grande do Sul nunca reelegeu governadores. Segundo, Eduardo Leite sempre se disse contra a reeleição. Quando foi prefeito de Pelotas, não concorreu à reeleição, entregou a eleição para uma sucessora, que é a atual prefeita de Pelotas, e ele praticamente, digamos assim, abandonou o Rio Grande do Sul. Ele renunciou ao cargo de governador, entregou para o seu vice, que é um político inexpressivo, saído do PTB, entrou no PSDB, né? O Roberto Jefferson botou para fora lá um delegado de polícia aposentado, me foge o nome agora, tá aqui na pesquisa, esqueci o nome dele. Tão inexpressivo que tá certo, eu tô fora do Rio Grande do Sul faz 5 anos, esqueci o nome do atual governador, que era vice do Leite. Mas, enfim, é alguém que não tem chance. Nos outros cenários ele aparece lá embaixo nas pesquisas também, 4, 5, 6%, se não me engano. Então, o Eduardo Leite, se ele vem para a disputa, ele vai ter que lidar com dois problemas. O primeiro é o fato de que ele renunciou ao cargo. Quer dizer, como é que você quer governar o estado do Rio Grande do Sul se você renunciou, foi embora do Rio Grande do Sul, montou acampamento em São Paulo, com a aspiração de ser candidato a presidente, quebrou a cara, fracassou redondamente, perdeu a convenção dentro do próprio partido, deixou especular pelo menos seu nome para vice de outros candidatos, Simone Tebet, Moro e outros, fracassou também, foi praticamente humilhado em âmbito nacional, e agora volta para o Rio Grande do Sul, e então o governo do estado do Rio Grande do Sul é um prêmio de consolação para Eduardo Leite. Quer dizer, é desta maneira que Eduardo Leite vai se apresentar para os eleitores. E é curioso, vocês vejam que o governo dele tem mais de 40% de aprovação, e ele aparece em segundo lugar na pesquisa, atrás do Onyx Lorenzoni. O que já dá um sinal do desgaste que ele teria. Se ele não tivesse feito tudo isso que ele fez e tivesse imediatamente permanecido no governo e se lançado candidato à reeleição, mesmo com essa contradição de ter dito que não concorreria, fosse concorrer, é muito provável que ele seria líder nas pesquisas. Eu já disse aqui e repito, para mim Eduardo Leite é uma farsa. Tem uma ala do empresariado gaúcho, inclusive de gente que se diz liberal, que acha Eduardo Leite um bom governante. Ele é um enrolador. Inclusive eu estou bloqueado, descobri esses dias que eu estou bloqueado nas redes dele, né? Nunca segui ele nas redes, mas esse dia me mandaram um link de um vídeo dele, eu fui assistir, estava bloqueado lá. Mas enfim, problema dele. O que acontece ali é exatamente isso, quer dizer, como é que ele vai pedir voto para os gaúchos se ele desprezou o Rio Grande do Sul, abandonou o cargo, veio aqui embora para São Paulo, montou acampamento, fracassou na tentativa de ser candidato a presidente e agora volta para o Rio Grande do Sul, quer governar como se o Rio Grande do Sul fosse um prêmio de consolação. Não, fracassei lá, vai isso aí mesmo. Daqui 4 anos eu tento ser presidente de novo. Quer dizer, se eu sou adversário do Leite, eu vou para cima dele, desse jeito no debate. Meto o dedo na cara e cobro isso dele. Isto se o Leite vier. Se o Leite não vier, é provável que um dos dois nomes da esquerda, ou Beto Albuquerque, ou Edgar Preto, cresçam e polarizem com o Onyx. Porque o Rio Grande do Sul, assim como em vários outros estados do país, tem um eleitorado de esquerda, né? Então, o eleitor de esquerda vai procurar um nome mais à esquerda.
E Eduardo Leite hoje ocupa esse quadrante à esquerda porque, por exemplo, ele pegou o estado do Rio Grande do Sul quebrado e botou a folha de pagamento dos funcionários em dia. O funcionário público é muito simpático à esquerda. Por que ele é uma farsa? Porque ele botou a folha de pagamento dos funcionários em dia com dinheiro que o presidente Bolsonaro mandou para o Rio Grande do Sul e para vários estados. Mas ele posa de bom administrador, coisa que não é. Então, entre um candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro e o Eduardo Leite, a tendência é que a elite do funcionalismo público e a esquerda em geral vá votar no Eduardo Leite. Então será uma eleição polarizada para governo do estado. Acredito, sinceramente, que o Onix é favorito. Claro que vai depender da comunicação bem feita. O Onix está com uma coligação, Partido Republicano, Partido Liberal. O general Mourão é o senador da chapa, são dois partidos com tempo de televisão, com recursos de fundo eleitoral e bastante competitivos, em termos de chapa, de nominata e de poder de fogo para enfrentar, seja o Eduardo Leite, seja algum candidato de esquerda. Mas a esquerda está muito fragilizada, muito fragilizada. Se for o Edgar Preto, candidato proeminente da esquerda, olha, não duvido que o Onix possa até ganhar no primeiro turno, porque o PT está muito vulnerabilizado. E esse Edgar Preto é um desconhecido, filho de um cara que foi deputado do MST, invasor de terra. E então não acredito que vingue. Talvez o Beto Albuquerque tenha um pouco menos de rejeição. É PSB, né? Não é tão associado à carga negativa do PT, mas também não vejo ali um potencial político para decolar. Está fora da política. Desde que foi vice da Marina, o Beto Albuquerque está fora da política. Está tentando voltar agora num cargo majoritário. Se fosse para deputado federal, talvez se elegesse. Bom, esse é o cenário para governador. Tá? Eu acho que as urnas estão sorrindo para a Onix. Qual é o cenário para o Senado Federal? Sentem-se aí, segurem-se nas cadeiras. A pesquisa da Manuela Dávila com 20% liderando, seguido de General Mourão com 16%, depois Ana Amélia Lemos com 12%, José Ivo Sartori com 10%, Nelson Marquesan com 4%, Romildo Bolzan, aquele que caiu fora para governador e tudo indica também não vai para senador, com 4%, Lazia Martins, atual senador, com 4%, pelo Podemos, certo? Tem outros cenários. Então, no que esse cenário está desatualizado? Primeiro, José Ivo Sartori não vem, seria um nome forte do MDB, apoiou o presidente Bolsonaro na eleição passada, né? Ex-governador, saiu bem avaliado, embora tenha perdido para o Leite, e não vem, então ele está fora, esse cenário está desatualizado. Nelson Marquesan, embora testado, não vem, deve, eu acho, tentar ir a federal de novo, recuperar o mandato federal. Ex-prefeito de Porto Alegre, perdeu feio pro Melo lá. Romildo Bolzan, que eu já citei, está fora, né? Não vem a governador, acredito que não vem a senador também. Desempenho aí como candidato a senador abaixo do que ele apresentou lá em cima como candidato a governador. E o senador Lazia Martins. Qual é a novidade no cenário que não está testado nessa pesquisa, porque o nome foi posto posteriormente? É a comandante Nádia. Tá? Quem é a comandante Nádia é uma ex-comandante da Polícia Militar, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que é vereadora em Porto Alegre. Foi ativista aí dos movimentos de impeachment, teve em cima de caminhão de som na batalha pelo impeachment da Dilma e tal, tem algum vínculo com os movimentos. Mas qual é o cenário então? Tá? Primeiro é preciso dizer o seguinte, não se assustem com Manuela Dávila com 20 pontos liderando a pesquisa. Tá? Quer dizer, esses 20 aí é mais ou menos o tamanho da esquerda, gente. É o tamanho da esquerda. Eu acho que o eleitorado de esquerda no Rio Grande do Sul é até maior que isso. O General Mourão com 16, vocês veem que 16, Onix com 19, o tamanho do General Mourão é mais ou menos o tamanho do Onix. Considerar a margem de erro ali. É o líder do bloco da direita. Por isso que eu acho que essa eleição vai polarizar com Mourão e Manuela. Depois eu explico mais detalhadamente por quê, assim que eu explicar o tabuleiro ali para baixo. Ana Amélia Lemos, ex-senadora, ex-Partido Progressista. Como eu disse, quando analisava a questão do deputado Heinz,
a Ana Amélia conseguiu furar o bloqueio da classe média urbana no PP, quando candidata a senadora. Por quê? Porque ela era comentarista da RBS TV, que é a retransmissora da Globo. Então ela tinha uma penetração midiática em todo o Rio Grande do Sul, uma visibilidade midiática no Rio Grande do Sul, apesar de ser diretora da RBS em Brasília. Mas ela comentava e comentava para o agro. Era uma jornalista com especialização e relações com o setor do agronegócio. Então ela se elegeu senadora e bem votada, se elegeu bem e tinha posicionamentos que agradavam a direita, numa época em que a nova direita ainda não tinha surgido no cenário. Quais são os problemas da senadora Ana Amélia? Primeiro, hoje ela está no PSD do Kassab. PSD do Kassab, que em grande parte apoia Lula. Acabei de falar no vídeo de ontem, em Minas Gerais, que Kassab Calil se abraçou em Lula em Minas Gerais. O próprio Kassab, uma ala inteira do PSD, quer apoiar Lula no segundo turno, embora haja uma ala mais Bolsonaro no PSD. Segundo lugar, a senadora, apesar dessa passagem pelo Partido Progressista, tem episódios controvertidos no seu currículo, em que ela declarou apoio a Manuela Dávila quando candidata a prefeita de Porto Alegre no passado. Isso caiu muito mal para ela no eleitorado de direita. Além disso, na eleição anterior para o governo do estado do Rio Grande do Sul, ela se enrolou bastante quando foi atacada pela esquerda em episódios sobre o espólio de uma fazenda que ela recebeu do ex-marido em Goiás. Ela foi atacada pelo PT em relação a isso e não soube se explicar. Tá? Tenho certeza que a senadora é uma pessoa correta, uma pessoa honesta, que não há nada de errado com a vida pregressa da senadora, tanto que isso nunca foi objeto de problemas com a Receita Federal ou qualquer outro problema dessa natureza, mas assim, do ponto de vista da comunicação, ela foi atacada e não soube responder. Se atrapalhou, respondeu errado e foi derrotada eleitoralmente. Então ela mostrou uma vulnerabilidade, uma fragilidade. E essas duas questões certamente serão cobradas dela nessa eleição, principalmente o vínculo com a Manuela. As pessoas costumam dizer que ela parece que tem algum vínculo maternal com a Manuela, um relacionamento pessoal que não pega bem para a direita. Isto é uma vulnerabilidade dela. Finalmente, infelizmente, a senadora Ana Amélia quebrou o pé, gente, quebrou o pé. E uma senhora já, acho que deve estar perto dos 70 anos, osteoporose, ela vai ficar 6 meses imobilizada. Portanto, não poderá fazer campanha eleitoral, a não ser de cadeira de rodas, com a intensidade que se requer de uma campanha para senador que precisa percorrer o estado do Rio Grande do Sul intensivamente. Então a senadora aparece bem nessa pesquisa, aparece com 12%. Vocês veem que ela tem um tamanho que é maior que aqueles 5% do PP do Heinz. Isto é, ela. Mas ela está no PSD, do Kassab, então tem esse arranhão aí da relação do Kassab e do PSD com o PT, com o Lula. Tem esse arranhão dela da relação com a Manuela. E esse problema físico, né, do pé quebrado. Estimo as melhoras da senadora, espero que se recupere. Mas é um problema. É um problema não poder fazer campanha na rua, ou poder fazer, mas de cadeira de rodas, né? Isso é um obstáculo significativo. E finalmente, a vereadora comandante Nádia, eu acho que ela vem... Não acho que ela tenha, assim, estatura, visibilidade, densidade para um cargo a senadora. Se pular de vereadora para senadora, né? Eu acredito que se ela fosse a deputada estadual, depois deputada federal e fosse tentar um cargo no Senado mais adiante, talvez conseguisse. Porque, veja bem, ela vai enfrentar o vice-presidente da República, que é um general, comandante do Exército, já foi comandante militar do Sul. Na balança das imagens, isso pesa. Ana Amélia Lemos foi senadora, já foi senadora. Outro peso.
E o senador Lazier Martins. Deixei o meu amigo senador Lazier Martins para o fim. O Lazier, como eu disse, é meu amigo. Tá? O Lazier ele era âncora da RBS TV também. A RBS TV tinha uma TV comunitária lá no Rio Grande do Sul, chamada TV Com, e à noite tinha um programa chamado Conversas Cruzadas, na qual eles sempre chamavam duas pessoas de direita e duas de esquerda para polemizar, e volta e meia eu era convidado para a bancada da direita e o Lazier era o distribuidor da palavra. E ali fui fazendo amizade com o meu amigo Lazier Martins. Mas eu colhi informações, não lá no Rio Grande do Sul, mas eu tenho contatos com a direção nacional do Podemos, que é o partido dele, e a situação do senador Lazier não é boa. Não é boa, sinto muito dizer, sinto muito meu amigo Lazier, mas tem que dar real, sou analista político. Então o Lazier aparece com 4% nessa pesquisa, 4%, um senador no exercício de mandato. As informações que eu tenho é que o senador, isso eu colhi lá no Rio Grande do Sul, ele passou boa parte do seu mandato em Brasília, ou seja, não fez roteiros pelo Rio Grande do Sul como se requer. Ele perdeu o recall do tempo em que ele era apresentador da RBS TV. Ele apresentava o Jornal do Almoço, era um jornal do meio-dia de altíssima audiência no estado do Rio Grande do Sul. E como apresentador do Jornal do Almoço, naquela época, ou seja, há mais de 8 anos atrás, antes de se aposentar, ele rodava o Rio Grande do Sul. Às vezes esse programa era ancorado em cidades do interior, ele era muito conhecido. Então ele ficou afastado do Rio Grande do Sul praticamente por 8 anos, morando em Brasília, e não montou uma rede no Rio Grande do Sul de apoios. Além disso, meu amigo Lazier está brigado com a direção nacional do Podemos. Eu fui dar uma olhada no tempo de televisão dos partidos e Lazier Martins terá 9 segundos de televisão para fazer a sua propaganda, e brigado como está com a Renata Abreu, que é a presidente do partido, muito possivelmente ele terá problemas em receber fundo eleitoral e fundo partidário, e o Podemos é um partido que vive aquele dilema dos partidos que não têm candidato a presidente viável. Os deputados do partido querem o dinheiro. E se o Lazier aparecesse forte nas pesquisas, talvez ele tivesse mais argumentos para pedir dinheiro para financiar sua campanha de senador. Mas nessas circunstâncias ele aparece fraco, mal posicionado, 9 segundos de TV e brigado com os dirigentes nacionais do partido. Para não deixar o Lazier totalmente a ver navios, ele tem tido posições claras com relação ao combate aos juízes do STF. Se posicionou claramente a favor de Daniel Silveira no conflito do STF, a favor do indulto presidencial, e ele tem sido um contundente senador a convocar os magistrados do STF a depor no Senado. Então ele tem esse lado que agrada ao bolsonarismo, embora quando Moro era candidato do Podemos, ele foi muito humorista para o meu gosto e para o gosto da base bolsonarista. Então ele não tem declarado, pelo contrário, até tem sido crítico do presidente Bolsonaro. Vamos ser justos aqui, dizer o que o senador fez de positivo, mas numa eleição que vai polarizar a direita e a esquerda para governador com Onyx favorito, e a direita e a esquerda para senador, muito provavelmente com Mourão polarizando com Manuela Dávila, vai ser difícil alguém furar esse bloqueio. O Mourão já parte na frente. É óbvio que é um cenário aqui preocupante do ponto de vista de quem olha o cenário com um olhar conservador, porque você tem opções à direita. Eu não vou dizer aqui que o Lazier seja de direita, a origem dele, ele entrou na política pelo PDT, passou pelo PSD e foi para o Podemos. A Ana Amélia também, né? Apesar de ter sido do Partido Progressista, esse flerte com a Manuela deixa em dúvida, certo? E a comandante Nádia, que tem lá seus vínculos com o movimento. Mas assim, o eleitor de direita tem quem? A comandante Nádia, o Lazier, a Ana Amélia e o general Mourão. 4 opções. E a esquerda tem só a Manuela. Tem só a Manuela.
Isso não é um cenário bom para a direita. O que eu acho que pode acontecer é um voto útil no General Mourão. Então, o eleitor, isso já aconteceu inúmeras vezes no Rio Grande do Sul e eu acho que a gente vai ter emoção na eleição para o Senado. O eleitor gaúcho vai olhar, dizer, a Manuela tem teto, já aconteceu inúmeras vezes em eleição para a prefeitura que ela tentou, da Manuela liderando e chega lá na reta final ela derrete. E é ultrapassada por quê? Porque a direita toda se une para tirar a esquerda. E em torno de quem a direita se une? Do candidato mais forte à direita. E quem é o candidato mais forte à direita? O General Mourão. E até é uma coisa interessante, né? Um general, vice-presidente do Bolsonaro, filho do general Olímpio Mourão, que fez parte da cúpula do regime militar, contra uma candidata comunista, do Partido Comunista do Brasil. Ela tenta esconder a foice e o martelo, esconder o vermelho em eleição, veste rosinha, bota a golinha como se ela fosse conservadora, corta o cabelinho e tal, mas não vai escapar de tomar umas lambadas do general nessa eleição. Emoções à frente. Meu comentário de hoje era esse. Espero ter satisfeito a curiosidade e a demanda de quem me pedia uma análise do tabuleiro eleitoral do Rio Grande do Sul. Se eu tivesse que cacifar as minhas fichas, eu diria que a eleição está embicada no governo do estado para o Onyx Lorenzoni e no Senado para o General Mourão. Gostaram? Então, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv, acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Oliva em torno das 2 horas da tarde e lembre-se que o vídeo está acabando. Essa análise detalhada da eleição no Rio Grande do Sul merece um Pix bem gordinho, né? É graças ao seu Pix mensal que este canal mantém a sua independência há 2 anos e já passou de 80 mil seguidores. Rumo a 100 mil, pessoal. Até o próximo vídeo.